A contracepção de emergência deve ser usada após um intercurso sexual desprotegido ou após a falha de algum método, como por exemplo a ruptura de condom, estupro, deslocamento do DIU e coito episódico não protegido. É importante salientar que a contracepção de emergência não protege contra DST. Além disso, de maneira alguma, não pode passar a ser o método usual, mas sim somente de exceção. O método de levonorgestrel consiste no emprego de 0,75 mg de levonorgestrel espaçado por 12 horas, ou em dose única de 1,5 mg, que deve ser tomado em até 5 dias após a relação. Entretanto, preferencialmente até 72 horas. O método de USP também deve ser usado em até 5 dias depois do coito, assim como o método levonorgestrel. Para a finalidade de anticoncepção de emergência, é necessária a dose de 0,2 mg de etinil-estradiol e 1 mg de levonorgestrel, dividido em 2 doses iguais a cada 12 horas. O DIU de cobre deve ser inserido em até 5 dias depois do coito como método de emergência. Entretanto, vale ressaltar que, apesar de ser recomendado pela OMS, ele não tem... Aqui no Brasil, esse método contraceptivo de emergência, como emergência, não está regulamentado no Brasil para esse fim. Ou seja, qual é o método de escolha? O método de levonorgestrel é o mais efetivo, não apresenta contraindicações típicas do estrógeno, produz menos efeitos colaterais que o do DIUSP e pode ser utilizado por mulheres em usos de antirretrovirais, que é uma contraindicação bem forte de categoria número 3 em outros, como do anticoncepcional por via oral. O mecanismo de ação varia bastante conforme o momento do ciclo menstrual e que o método é administrado. Assim, se utilizado na primeira fase do ciclo menstrual, antes do pico de hormônio luteinizante, irá alterar o desenvolvimento dos folículos, impedindo a ovulação ou retardando por vários dias. A ovulação pode ser impedida ou retardada em quase 85% dos casos, e nessas circunstâncias, os espermatozoides não terão qualquer oportunidade de contato com o óvulo. Na segunda fase do ciclo menstrual, após a ovulação, o método atua por outros mecanismos. Nesses casos, irá alterar o transporte de mecanismo dos espermatozoides e do óvulo também, lá nas trompas. O mais importante é que modifica o muco cervical, tornando mais espesso e, portanto, mais hostil, impedindo e dificultando bastante a migração dos espermatozoides do trato genital feminino até as trompas, em direção ao óvulo. Além disso tudo, interfere na capacitação dos espermatozoides, processo fundamental para a fecundação. Por meio de um ou mais desses mecanismos é que a anticoncepção de emergência impede a fecundação, impedindo o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. De toda forma, a eficácia do método é um resultado dos mecanismos de ação descritos, que em conjunto ou isoladamente atuam impedindo a fecundação e sempre antes da implantação. Não há quaisquer evidências científicas de que a anticoncepcional de emergência exerça efeito após a fecundação ou que implique na eliminação precoce do embrião. O índice de Pearl, que é um índice que avalia uma certa porcentagem em um grupo de mulheres sobre a porcentagem de sucesso ou falha dos métodos anticoncepcionais. O índice de Pearl para anticoncepção de emergência, em média, de 2%. O índice de efetividade, ou seja, o número de gestações prevenidas por cada ato sexual, é de 75%. A anticoncepção de emergência é capaz de prevenir 3 gestações de cada 4 relações sexuais desprotegidas. Relação de 3 para 4. Quanto mais próximo do ato sexual for utilizado, maior a efetividade, o que vai diminuindo essa efetividade com o tempo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o método de USP apresenta taxas de falha de 2% entre 0 e 24 horas, de 4,1% em 25 a 48 horas e de 4,7% entre 49 e 72 horas. Para os mesmos períodos de tempo, a taxa de falha do levonorgestrel são expressivamente menores, de 0,4%, 1,2% e 2,7% respectivamente. A taxa de falha do levonorgestrel, mesmo quando é utilizada entre o 4º e 5º dia, é de 2,7%. É menor que a taxa média de falha do método de USP, entre 0 e 3 dias. Essas observações fundamentam a recente recomendação de utilizar a anticoncepção de até o 5º dia após a relação sexual desprotegida. Os efeitos colaterais mais importantes, especialmente pelo método de USP, são náuseas, vômitos, tonteiras, fadiga, cefaleia, mastalgia, diarreia, dor abdominal e também a irregularidade menstrual, que é difícil fugir. Lembrar que o ideal
é não ter relações até o próximo fluxo menstrual e que pode haver atraso na próxima menstruação. Todo paciente deve ser orientado de que não é esperado um sangramento vaginal logo após o uso do método. A maior parte das pacientes terá sangramento no período esperando para um fluxo seguinte e menores parcelas terão um fluxo adiantado ou atrasado. Uma pequena percentagem de pacientes terá o fluxo atrasado em mais de 7 dias. Um teste de gravidez deve ser realizado se ocorrer atraso do fluxo menstrual de mais de uma semana. Caso ocorram vômitos nas primeiras 2 horas após a ingestão do comprimido, a dose deve ser repetida. Caso persistam os episódios de vômito, pode-se optar pela utilização da via vaginal, que tem eficácia semelhante. Os progestágenos sintéticos contidos no anticoncepção de emergência são semelhantes à progesterona natural, atuando no organismo do mesmo modo que ela. A progesterona produzida pelo ovário a partir da ovulação ou administrada depois da fecundação favorece o desenvolvimento e a manutenção da gravidez. Daí vem o seu nome, progesterona, ou seja, uma progestação. É um fato absolutamente conhecido que a progesterona não apresenta um efeito abortivo, mesmo se administrada em doses altas. Pelo contrário, ela é essencial para a gravidez. Portanto, não há evidências que suportem um possível efeito abortivo dos métodos de anticoncepção de emergência. O conteúdo do vídeo foi retirado do livro Medcurso em apostila física. Essa apostila é sobre ginecologia do ano de 2016. Neste áudio contém conteúdo sobre questões médicas, no entanto, não é possível garantir a veracidade do conteúdo nos artigos ou no áudio, ou imagens, ou qualquer outra forma que esteja apresentada aqui. E isso pode estar errado, apresentar falsidades ou estarem desatualizados. E embora a informação possa ser correta ou confiável, seu conteúdo bem documentado, é possível que o que está escrito ou que eu estou falando não corresponda com a situação específica de quem está acompanhando esse áudio. A informação médica e terapêutica, especialmente a farmacoterapêutica oferecida aqui, no melhor dos casos de natureza geral, não pode substituir o conselho de um médico ou outro profissional de saúde. Então, nenhum colaborador, administrador, programador, apresentador ou eu mesmo, ou qualquer pessoa relacionada é responsável pelo resultado ou pelas consequências que possam resultar de qualquer tentativa de uso de informações ou desinformações oferecidas nesse conteúdo. Portanto, qualquer uso que seja feito dessas informações contidas aqui é de total responsabilidade de quem está prosseguindo com elas. Conteúdo completamente desenvolvido apenas para base de estudos.